Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à série Yara por 31 dias. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que foi muito importante para o seu tempo. O nome dela é Esther e ela ficou conhecida por sua coragem, pela sua bravura. E a gente vai entender um pouco por que ela foi conhecida por causa disso. Esther, ela está presente na Bíblia e tem um livro inteiro só sobre ela, que é o livro de Esther. Esther, para quem não conhece, gente, era uma órfã judia e ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Naquela época, quem reinava era o rei Assuero, desde a Índia até a Etiópia, sobre 27 províncias. E para fazer manifestação da sua riqueza, dos seus bens, ele fez um banquete por 7 dias, oferecendo esse banquete aos seus chefes de exército, aos príncipes e também aos governadores da província. Como ele estava muito feliz, ele estendeu esse banquete depois para o público, para toda a população, para quem quisesse participar. E ele convidou a rainha dele, Vasti, para ficar ao lado dele, porque ele estava muito contente. Mas Vasti, ela se recusou a estar presente do lado dele. Ele chamou os 7 sábios mais sábios do reino para poder aconselhar ele o que ele iria fazer em relação à atitude de Vasti, porque essa atitude dela poderia ser vista como uma afronta ao rei, e todas as mulheres poderiam vir contra aos seus maridos por causa da atitude de Vasti, como se ela fosse um exemplo. E sim, ela seria um exemplo ali para aquelas mulheres, de acordo com a atitude que ela teve. Então, o que o rei foi aconselhado é dispor Vasti do cargo dela de rainha, do posto dela de rainha. Mas o rei, ele acabou se sentindo sozinho depois, queria chamar Vasti de volta. Então, esses sábios, eles tomaram uma atitude imediatamente. Conversaram com o rei e aí começaram a busca de uma nova rainha para ocupar o lugar de Vasti. Esther, ela não se colocaria como uma dessas possibilidades para o rei sozinha. Então, o tio dela, Mardoqueu, é que falou com ela, aconselhou ela a, fazer parte das mulheres que estavam sendo observadas pelo rei. Esther foi, ela participou de todo o processo junto com outras virgens ali do reino, mas a Esther, ela tinha um encantamento, ela tinha uma graça tão genuína, tão natural, tão dela, que todos se encantavam só de olhar para Esther, porque ela era realmente muito bela. Ela era realmente muito bonita, pelo que é descrito na Bíblia. E as pessoas se encantavam pela beleza dela. E eles se encantavam ainda mais quando eles conheciam Esther. Então, logo ela caiu nas graças das pessoas com quem ela se encontrava, e não foi diferente com o rei. Então, Esther foi, depois de um ano de preparação, que quem tiver curiosidade dá uma lida, porque eu queria fazer parte, gente, dessa preparação. Uns 6 meses em banho de óleo de mirra. Uma coisa maravilhosa. Um tratamento de pele maravilhoso. Mas depois de todo esse processo que levou assim, bastante tempo, Esther ela foi posta como a nova rainha. O tempo foi passando e tinha um cara chamado Amã, que eu vou te contar. Ó, carinha complicado. Ele se achava o rei do pedaço. E ele era realmente o braço direito do rei. Então, assim, todos os privilégios que o rei tinha, Amã praticamente tinha também. Só que quando Esther se tornou rainha, Mardoqueu, que era o tio dela, mesmo Esther sendo rainha, ele não se curvava sobre um senhor que não fosse o Deus dele, que não fosse o nosso Deus, né? Então ele não se curvava na presença de Mardoqueu. E normalmente era fora do palácio, porque dentro do palácio ele não poderia entrar, porque ninguém sabia que Mardoqueu era tio de Esther, porque Esther era judia. E Amã, ele odiava os judeus. Ali os judeus não eram bem vistos.
Então, Mardoqueu, que era conhecido como um judeu, ele não se curvava diante de Amã. E isso deixava Amã enfurecido. Enfurecido. E Amã, ele descobriu os planos de Amã para poder destruir os judeus. Então, ele foi falar com Esther. E ele teve uma conversa sincera com Esther. Essa parte, para mim, ela é bem interessante da história de Esther, porque Esther era uma mulher boa. Mas quando Mardoqueu foi falar com Esther, deu para perceber que Esther ficou com um certo medo de falar com o rei. Porque para você estar na presença do rei, você precisava ser convidado pelo rei. Você poderia ser morto só se você fosse na presença do rei sem você ser chamado. E Esther, ela no primeiro momento é como se ela tivesse dado um passo para trás quando Mardoqueu falou que pode ser que Deus tenha colocado ela ali para que ele salvasse o povo dela, porque ela fazia parte dos judeus. E depois de uma chamada forte que Mardoqueu deu a ela, que Mardoqueu disse que se ela acha que todos os judeus iriam ser prejudicados por Amã, mas ela iria passar ilesa, isso poderia não acontecer. E depois dela ter uma conversa séria com seu tio Mardoqueu, ela decidiu que iria se preparar espiritualmente para estar na presença do rei, para que Deus fizesse o que ele quisesse fazer. Então ela teve 3 dias de jejum, em luto, em oração, para que quando ela fosse falar com o rei, ela tivesse realmente ali com Deus presente com ela, para que ela pudesse salvar o povo dela. E assim ela o fez. E como Mardoqueu não se curvava a Amã, em um desses episódios, Amã saiu enfurecido e chegou para sua esposa, Zares. Aí a gente vê o papel da esposa, gente. Ele chegou para sua esposa Zares e falou que não vale de nada tudo o que ele tem, já que Mardoqueu não se prostra aos pés dele. Gente, quando eu vejo esse capítulo e esse versículo em que Mardoqueu fala isso, eu penso o tanto que muitas vezes nós somos ingratos com Deus, porque Ele nos dá tanto, só que a gente olha para isso e fala que isso não vale de nada, já que a gente não tem aquela outra coisa que a gente quer. Por mais que a gente não diga com essas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso fazer do dia a dia, é isso que a gente diz. Porque se no momento a sua condição, não sei qual que é a sua condição no momento, qual que é o seu estado no momento, qual que é a sua realidade no momento, mas independente de qual seja a sua realidade, se você está bem, você está vivo, a sua família está bem, ou não sei como que são as condições, independente de como que é. Quando a gente não continua fazendo as coisas com amor, com alegria, e sai descontando a nossa frustração em cima de todo mundo, é como se a gente dissesse: não adianta eu ter uma casa, não adianta eu ter uma família, não adianta eu ter saúde, não adianta financeiramente eu estar bem, já que eu não tenho aquela outra coisa que eu quero. Nada disso que eu tenho para mim tem valor, já que aquela outra coisa que eu quero eu não tenho. É isso que a gente faz como a mãe faz. E esse versículo me toca, porque esse é o tipo de coisa que a gente faz muitas vezes sem perceber. E o que essa mulher aconselhou? A mulher dele aconselhou: faz uma forca, pede ao rei a cabeça de Mardoqueu. Que mulher sábia, né, gente, né? Tanto é que, mais pra frente, o que aconteceu foi que Esther fez 3 dias de banquete, onde só ela e o rei, o rei e Amã estavam presentes. Ela convidou Amã para estar presente nesse banquete. E só no 3º dia, depois que o coração do rei estava super alegre, porque ela era uma mulher que planejava, ela planejou direitinho, ela sabia exatamente onde ela queria tocar no rei, para que ele se sensibilizasse e ele estivesse aberto quando ela fosse falar o que ela tinha que falar. Então, quando tudo isso foi preparado, quando já estava tudo pronto, Esther disse ao rei o que estava acontecendo. E quando ela disse, ela não falou assim: a Amã está querendo matar os judeus. Não. Ela disse firme tudo o que ela precisava dizer. E ela usou as seguintes palavras: o rei
estava bem feliz. Então o rei virou para Esther e falou assim: qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido. Que é que desejas? Ainda que me peças metade do reino, te será concedido. O que Esther respondeu? Se achei graças a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, conceda-me a vida. Eis o meu pedido. Salva o meu povo. Eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte e ao aniquilamento. E quem foi que planejou tudo isso foi Amã. Gente, eu não sei aqui como que você reagiria, por exemplo, numa situação dessa. Mas tem muita mulher que ia fazer o seguinte: ah, porque esse aí tá tramando contra o meu povo. Pede a cabeça dele, meu rei. Porque se você não pedir a cabeça dele, eu vou fazer alguma coisa. Aí muita mulher ia reagir desse jeito. Só que Esther sabia que não é desse jeito que a gente consegue as coisas dos nossos maridos. E nesse caso aqui não é só o marido, é o rei. Então o que Esther fez foi escolher sabiamente cada palavra. E muito provavelmente ela sabia exatamente o tom de voz que ela estava utilizando aqui. Ela conseguiu cair nas graças do rei dela. E ela conseguiu o que ela queria. Porque aquela forca que Amã preparou para Mardoqueu, que a sua esposa aconselhou ele a fazer, quem foi enforcado nela foi ele. E todo o povo dela foi salvo. Esther, ela se colocou no meio do problema. Ela não fugiu do problema. Ela falou: eu e o meu povo estamos sendo votados à morte, ao aniquilamento. Não é o meu povo, é eu e o meu povo. E quantas vezes nós fugimos dos problemas, a gente joga os problemas para cima das pessoas. É sempre problema de todo mundo, é problema de Deus e o mundo, o problema nunca é nosso, então não tem como resolver. Ela resolveu o que ela precisava resolver aqui. Ela se colocou no meio do problema. Ela assumiu o problema para ela e ela deu um jeito, ela resolveu. E o que a gente tem feito com os nossos problemas? O que a gente tem feito com aqueles problemas que a gente pode resolver? Porque eu tô falando para você olhar para dentro da sua casa, não é para você olhar para a rua, é dentro da sua casa. Quais problemas que estão dentro da sua casa que você poderia resolver? E quando eu falo resolver, gente, não é cair na briga, não é pegar e sair fazendo loucamente, sem pensar, sem planejar, sem avaliar a situação. Não, é você olhar a situação que está na sua casa, você avaliar, você ver a parte que te cabe. Ah, os meus filhos, eles estão um pouco agressivos. Por que eles estão agressivos? Como será que eu estou reagindo diante das atitudes dele? O que será que eu estou ensinando para eles com a minha atitude? Então é olhar para nós. E enquanto a gente continuar olhando para fora, culpando o mundo, culpando o povo de fora, os problemas não vão ser resolvidos. Porque você só toma posse do problema, você só toma posse daquilo se você coloca no meio daquilo, se você olha para aquilo e você vê o que você pode fazer. Se eu vejo o que eu posso fazer. Foi isso que Esther fez. Esther salvou todo o seu povo, porque ela se colocou no meio do problema. Ela teve coragem de olhar o que ela poderia fazer e ela fez o que ela precisava fazer. Fez com medo? Provavelmente ali ela teve medo no começo, mas ela se preparou espiritualmente e foi. Então eu te aconselho, estude o livro de Esther. Ela tem muito para ensinar, muito. E eu tenho aprendido muito com ela, todas as vezes que eu faço o estudo do capítulo dela. Eu já estudei esse capítulo 2 vezes e toda vez que eu estudo eu tenho coisas a aprender. Gente, eu espero que eu tenha te apresentado um pouquinho do que é o livro de Esther. Espero que você tenha curiosidade de buscar e aprender por você mesmo. E se você quiser comentar alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários que eu vou adorar partilhar sobre essa mulher que para mim é uma mulher sensacional. Foi uma mulher sensacional, né? Que não tá na Bíblia à toa, é porque a gente tem muito para aprender com ela. Então, até mais e eu vejo vocês no próximo vídeo.